Queridos irmãos, graça e paz, vamos neste momento, continuando o nosso estudo sobre a carta aos Hebreus, vamos fazer o capítulo 9, Hebreus capítulo 9. Eu vou ler os 28 versículos, porque é um capítulo um pouco maior. Então, Hebreus capítulo 9, começando a leitura. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará as nossas consciências de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte por remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate, e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, mas também sobre todo o povo, e dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado,
Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Amém. Amém. Pois é, meus irmãos, agora aqui no capítulo 9, lemos os 28 versículos. Bem, aqui fica bem claro que a adoração do tabernáculo da antiga aliança, ela era limitada. Primeiramente, naquele tempo, só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos e só uma vez por ano. Segundo, ele tinha que oferecer sacrifícios não apenas pelo povo, mas também pelos seus próprios pecados. Terceiro, os sacrifícios e dons que ele oferecia eram ineficazes para esclarecer a consciência. Quarto, porque os rituais afetavam apenas o exterior, não havia mudança no homem interior. Uma das chaves para a verdadeira adoração é uma consciência clara. Por isso que se torna tão difícil adorar quando temos culpa de pecado na consciência. A nossa consciência é lavada no sangue da nova e eterna aliança. Quando nós lemos aqui Hebreus, de 11 a 14, vemos isso. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação de carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Vemos que no antigo tabernáculo tudo dependia de uma atividade física da adoração e isto afetava só o corpo. Na nova aliança, não dependemos da nossa atitude, mas do que Cristo, como adorador perfeito, pôde fazer por nós. Jesus se move, vencendo todas as barreiras ao nosso homem interior, onde está a consciência, e lá aplica o valor do seu sangue, e então toda a minha adoração será decorrente de tudo isso. Do versículo 15 ao 22, aqui do capítulo 9, o autor vai explicar que sem uma morte é impossível receber os benefícios da aliança que Deus já fez. Por quê? Porque onde há um testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Se uma pessoa faz um testamento colocando você como beneficiário dele,
Aquele testamento só vai valer depois que a pessoa morrer. Enquanto ele está vivo, ele pode mudar. Assim, tudo que o Pai quer nos dar só nos será possível com a morte do Filho. De fato, a morte é tão importante, diz o autor, que mesmo no Antigo Testamento, como está escrito no versículo 18, está escrito: pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque Moisés sacrificou bezerro e bodes, e com água e usou um isopo e lã, tinta de escarlate, aspergiu no livro e no povo, dizendo, versículo 20, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Ele também aspergiu o tabernáculo e todos os seus utensílios do serviço sagrado. Lógico que a Bíblia é um livro onde vemos o sangue pingando em quase cada página, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Isso pode ser repulsivo, mas o pecado também é repulsivo e gostamos tanto dele, não é? A penalidade do pecado é morte, e o remédio para isso é a morte de alguém. Está vendo? Alguém tão sublime cuja morte paga todo o preço do pecado da humanidade. Do versículo 23 ao 28, nós vemos algo interessante para o nosso aprendizado, meus irmãos. O sangue de animais expressavam a purificação, às figuras, ao modelo das coisas celestiais, mas o tabernáculo celestial é purificado só pelo sangue de Cristo. É estranho que as coisas celestiais tenham que ser purificadas pelo sangue. Não compreendemos bem isso, mas de qualquer modo podemos e devemos nos apoiar na palavra escrita, como aqui em Hebreus 9, 23, onde está escrito assim: era necessário, porém, que a figura das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Assim, tendo oferecido um superior sacrifício, melhor e incomparável a outro qualquer, o sacerdote Jesus não entrou em santuário feito por mãos humanas, mas no céu para comparecer por nós diante de Deus. O seu sacerdócio é ministrado no verdadeiro Santo dos Santos, onde ele entrou pelo sacrifício do Calvário, não como o sumo sacerdote da terra, que oferecia no Santo dos Santos sangue alheio. Sabemos que o sumo sacerdote ia ao Santo dos Santos uma vez por ano, levando o sangue primeiro de um novilho e então de um bode. Ele tirava os seus lindos paramentos e vestia apenas uma túnica branca simples. Enquanto ele estava lá dentro, o povo permanecia esperando aflito, no lado de fora, preocupado se o sacrifício seria aceito ou não. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, sabia que estava enfrentando julgamento e a nação toda poderia desaparecer. Quando ele terminava, que saía, despia a túnica branca, vestia os seus paramentos para dizer ao povo que o sacrifício foi aceito. Vemos também que Jesus, uma vez só se ofereceu, não foram precisas outras vezes, aniquilando em si mesmo o pecado. E assim também ele aparecerá a segunda vez em glória, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Amém. Amém.